Hoje a gente vai falar um pouquinho da história do pirata mais famoso dos Sete Mares, conhecido como o Barba Negra. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar dele, sei lá, na sua adolescência, na sua fase adulta, mas hoje eu vou te contar coisas que eu tenho certeza que você não conhece, são coisas interessantíssimas sobre a história desse grande pirata, que ele existiu de verdade, caso você não saiba, tá ok? Antes da gente continuar, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos que curtem história também, e toda semana a gente está trazendo vídeo novo aqui no canal, vídeo que a gente fala de fatos e personagens históricos do passado e de também fatos da atualidade, tá ok? Então, bora lá, sem demora, vamos lá. Pessoal, o Barba Negra, ele não nasceu o Barba Negra, né? O nome dele era Edward Teach e ele era um pirata comum. Na verdade, ele vai se juntar na época com um grande pirata famoso daquele tempo, chamado de Benjamin Hornigold. O Hornigold já era um pirata bem conhecido na época, bem respeitado, e aí o Edward Teach vai se juntar com ele, vai entrar na equipe dele. Com o passar do tempo, a equipe do Hornigold vai ter um racha, né? Vai ter uma separação por causa de algumas brigas, de algumas desavenças. Porém, o Edward Teach, o nosso personagem aqui, o nosso futuro Barba Negra, decide continuar com o Benjamin Hornigold, né? Ele era um amigo ali fiel, um amigo leal, e ele fala assim, olha, eu vou continuar com você. Mesmo assim, o Hornigold decide abandonar a equipe, seguir o seu próprio caminho, e aí acaba deixando o Edward Teach responsável ali por parte da sua agora ex-equipe, né? Então o Edward Teach agora ele vai ter uma equipe própria, uma equipe só dele. E aí, a partir disso, se tornando agora um líder pirata, o Edward Teach ele vai começar a ganhar notoriedade, ele vai começar a ganhar destaque, criando táticas inovadoras de assalto, porque como você sabe, ou como você deve saber, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, os piratas eles eram assaltantes do alto mar, né? Eles assaltavam navios mercantes. O que seriam esses navios mercantes? Eram navios vindos da Europa para cá, para as Américas. E aí, quando os europeus estavam aqui colonizando, pegando todo o ouro, toda a prata, né, eles colocavam tudo isso nesses navios e usavam esses navios para trazer tudo isso para a Europa. E aí, no caminho, era onde os assaltos aconteciam, era onde os piratas atacavam. Mas aí o Edward Teach, agora com a sua equipe própria, ele não vai querer só atacar navios mercantes. Ele vai também atacar navios negreiros, que eram navios exclusivos para o transporte de escravos, que aí, em suma maioria, eram navios que vinham da África, né, para as Américas, como foi o caso do Brasil, né? O Brasil importou, né, trouxe muito desses navios para cá. E aí, o que acontece? Qual que era o objetivo dele em fazer isso, né? Já que os navios negreiros não traziam ali riquezas materiais, né? Então, ele assaltava esses navios com o intuito de libertar aqueles escravos que estavam ali em condições terríveis nesses navios, para torná-los membros da sua equipe. E uma vez que eles se tornassem membros, esses escravos ajudariam ele, né, esses escravizados ajudariam ele nos próximos assaltos. E essa estratégia deu muito certo, né? Mas aí inicialmente ele vai até falar, não, eu não liberto aí esses navios negreiros somente para pegar esses escravos, colocar na minha equipe. Eu liberto esses navios porque também eu penso, né, nesses escravizados, eles são homens igual nós, etc, etc. Então ele tinha esse discurso antirracista. E aí guarda essa informação porque ela é importante para a gente poder também entender o final dessa história, tá ok? E aí, com essa estratégia, ele foi ganhando muita notoriedade, ele foi ganhando muita fama na época, né? Foi se tornando conhecido, mas assim como todo escravo, o Edward Teach ele tinha uma vida dissolúvel. O que seria essa vida dissolúvel? Em primeiro lugar, eu falei como todo escravo, né? Como todo pirata. Como todo pirata, o Edward Teach ele torrava, vamos dizer assim, toda a riqueza dele com duas coisas específicas, com a prostituição e com bebidas. Por quê?
o pirata ele não tinha uma morada fixa, ele não tinha uma terra fixa. Então, se ele atracasse, por exemplo, e fosse parar ali em algum país da Europa, ele poderia ser preso, capturado, e com certeza a punição dele seria muito severa, ele seria enforcado, esfolado, como chegou a acontecer em alguns casos, porque era dessa forma também que os piratas agiam quando assaltavam navios. Eles eram conhecidos pela brutalidade, pela crueldade. Então, para não ser pego e receber a mesma paga, os piratas eles ocupavam pequenas ilhas. E aí nessas ilhas eles construíam ali bordéis, traziam prostitutas, né? E era justamente com isso que eles gastavam, né? Toda a riqueza que eles obtinham durante os assaltos. E aí nesse contexto, o que vai acontecer? O Edward Teach, mesmo sendo o líder da equipe, ele vai ter esse estilo de vida também. E aí ele acaba contraindo uma doença sexualmente transmitível, que é a sífilis, né? E a sífilis, ela deteriora não só o corpo físico, mas em um estágio mais avançado, ela também afeta a parte neurológica. E é isso que vai acontecer com o Edward Teach. Ao afetar essa parte neurológica, ele vai ter uma mudança de personalidade, né? Ele vai ter um transtorno de personalidade, e aí onde ele vai encarnar, ele vai assumir um novo personagem chamado de, ele vai se chamar, né, de Barba Negra. Então ele vai deixar a barbona crescer, né, ele vai colocar um chapéuzão, e aí ele vai usar um sobretudo, inclusive esse sobretudo era produto de roubo também. Ele roubava porque eram roupas que estavam sendo levadas em alguns navios para os reis, para os monarcas, para os nobres. Então ele colocava aquela roupa, né, como um troféu. E aí por dentro aqui, né, na parte aqui do peito, ele colocava 3 ou 4 pares de garruncha, que eram armas, aquelas armas bem parecidas com o que se usava no Velho Oeste, né? Então ele gostava de colocar no peito para exibir essas armas como um sinal de poder. Outra coisa também que vai ser uma característica bem peculiar aqui do nosso personagem, o Barba Negra, ele vai pela madrugada, né, na ponta do navio, e aí ele vai amarrar aqui na barba alguns pavios, alguns barbantinhos, e ele vai atear fogo nesses barbantes, né? Para dar a sensação que a barba estava queimando. Por que ele fazia isso? Porque ele quer cultivar uma imagem de que ele é um espírito, de que ele é uma entidade, de que ele é um ser demoníaco. Porque isso causava, de fato, medo nas vítimas. Parece hilário, parece bizarro, né, falar sobre isso, mas imagina uma cena dessa, 3 horas da manhã, em pleno alto mar, em plena escuridão do mar. Com certeza isso causava medo. Então começou a espalhar uma fama de que ele de fato era um espírito. E aí os navegantes, né, ficavam com medo, e isso ajudava ele a obter êxito ali nos assaltos, né? E não só obter êxito, né? Ajudava justamente também uma coisa que ele queria muito, que a fama dele, né? Que o nome dele se espalhasse ali pelos 7 mares. Bom, com o passar do tempo, né, o que vai acontecer? A vida de um pirata, até futuramente a gente vai fazer um vídeo aqui, estou para fazer um vídeo aqui para vocês falando específico aí sobre a vida dos piratas. Vou contar que teve piratas também mulheres, né, bem importantes, que se destacaram bastante, e aí eu conto mais detalhes sobre isso. Mas o que vai acontecer? Com o passar do tempo, vai chegando o fim da Era de Ouro da pirataria, né? Os piratas vão desaparecendo, os piratas ali mais famosos uns vão sendo presos, outros vão sendo mortos, outros desaparecem, ninguém mais sabe do paradeiro. E aí o Barba Negra está presenciando tudo isso. Ele atuava ali mais ou menos na costa dos Estados Unidos, onde hoje é os Estados Unidos, né? Que naquela época ficavam ali as primeiras colônias inglesas, né? E aí o que vai acontecer? Agora, mesmo ele querendo parar com a vida louca, né, a vida louca do crime, ele já era o pirata número 1 caçado naquela época, né? E aí o que vai acontecer? Em um belo dia ele vai cair uma emboscada preparada pelo governo ali dos Estados Unidos, né? Então o pessoal vai deixar um navio mercante bonitão, dando sopa ali, e aí atracado, né? E aí ele vai ver aquilo, os olhos dele vai brilhar, né? Então ele já estava querendo parar, mas ele falou, não, peraí, vamos fazer mais essa, vamos fazer a saideira, depois a gente para e encerra a carreira por aqui. E aí ele vai atacar o navio, eles atacavam, né? A equipe do Barba Negra atacava jogando granadas, perdão, e depois eles entravam para limpar o navio. E aí, pessoal, como a gente falou no começo, ele tinha aquele discurso antirracista, enfim, que falava que assaltava os navios negreiros para libertar aqueles homens ali por
porque ele se compadecia, né, da situação ali dos escravizados, mas no final das contas aqui ele revelou a sua verdadeira identidade. Por quê? Ele vai levar uma parte da sua equipe ali de escravizados e vai vendê-los como escravos ali nas colônias dos Estados Unidos, isso mesmo, né? Então ele vai trair uma boa parte da sua equipe e vai vender esses homens para obter lucro, obter dinheiro, porque nessa época o tráfico negreiro era um tráfico que dava muito dinheiro, né? Ali a venda e a comercialização de escravos. E aí, continuando, ele vai cair numa emboscada preparada ali pelo governo, ele vai assaltar um navio que está aparentemente atracado, e aí eles lançam granadas naquele navio. Ao entrar, junto com a sua equipe, já esperando que todos ali estavam mortos, o que vai acontecer? O capitão da equipe da guarda ali, inglesa, está esperando ele lá embaixo. Então na cabeça dele já não tinha mais ninguém, todo mundo estava morto. E aí quando ele entra lá embaixo, né, para limpar a área, ele se depara com o capitão e aí começa uma luta corpórea bem ferrenha, né, uma luta bem pesada. E o Barba Negra, mesmo estando debilitado pela doença, ele era um exímio lutador, né, habilidoso com a espada. Mesmo assim, depois de um combate acirrado, de um combate feroz, os dois travam ali, né, com a espada. O Barba Negra ali travado ali naquele ápice do combate, o capitão da guarda vai sacar uma arma e vai dar um tiro, né, na barriga dele, é onde ele vai cair, e aí o capitão da guarda vai e arranca a cabeça dele e leva a cabeça dele embora, depois exposta ali no navio como um troféu, mostrando, né, eu capturei o famoso Barba Negra. Ele já foi, né, esse capitão ele já foi ali, né, com essa missão, né, de trazer a cabeça do Barba Negra. E isso coloca ali o fim da Era da Pirataria. A gente não tem na história, né, uma data, um mês onde a gente fala, ó, esse ano, essa data acabou a Era dos Piratas, mas a morte do Barba Negra é a nossa grande referência, né? Porque depois dele não surge nenhum outro grande pirata de renome, assim como foi o nosso personagem de hoje. Tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando mais uma vez, não deixa de dar a sua curtida, compartilhar esse vídeo com seus amigos para dar uma força aqui pro nosso canal. E lembrando também que eu trabalho com aulas particulares. Você que gostou do tema, do conteúdo, a gente trabalha com aulas particulares, aulas de reforço, e aqui na descrição tem um contato aqui, tem o meu contato, tem um link para você se informar e saber mais, e eu fico te esperando no próximo vídeo sem falta, hein?